Buenas, pessoal, então na aula de hoje nós vamos ver aí a continuação do estudo das PGs, né? Nós vamos ver hoje a soma de uma PG. Então vocês vão abrir aí no Google Sala de Aula o arquivo, né? Que vai estar publicado aqui, atividade 5 de novembro, segundo ano, tá? Ela vai aparecer assim para vocês, vão olhar esse vídeo daqui, vão refazer os exemplos e depois vão fazer os exercícios que eu propus lá no final. Aqui tem exercícios. Eu vou comentar eles em aula aqui, já tem a resposta. Eu vou fazer alguns aqui, alguns eu vou deixar para vocês. Então a nossa aula vai ser basicamente isso. Tá? Também o que eu for marcar aqui, anotar, vocês vão ver que eu estou utilizando um outro método de aula e vou disponibilizar isso aqui para download de vocês, tá? Então vocês vão poder baixar também. Vai ser um arquivo chamado Anotações Segundo Ano, tá? Ele não está aparecendo, mas aqui são as anotações da aula de hoje. Então vai ter a resolução de exercício e tudo mais. Então nós vamos ver justamente então estudar, né, essa fórmula aqui da PG, certo? Aí. Então, o que é essa forma da PG? É essa aqui que eu vou circular aqui. Nós vamos sempre ter que utilizar esta fórmula aqui, tá? Sn igual a 1 vezes 1 menos Q na N sobre 1 menos Q. Então é importante nós sabermos que esta fórmula aí é a que a gente vai estudar. Eu não consigo mexer aqui, tudo bem. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu trago para vocês aqui a dedução de como é que os caras chegaram nessa forma. Então, para quem tem alguma curiosidade, pode estar estudando essa demonstração. Aqui tem o passo a passo de como se chega na tal dita fórmula da soma da PG. Então, aqui no slide 2, a gente vai ter, então, alguns exercícios resolvidos. Vamos dar uma olhadinha nesse número 15 aí. Nós temos uma empresa, produziu 10.000 unidades, né? Aqui, ó, uma empresa produziu 10.000 unidades de certo produto em 2012. Aí, a cada ano seguinte, ela vai produzir 20% a mais desse produto. Então, o que a gente deve fazer aqui? Olhem só que interessante. Eu vou colocar aqui, eu vou estar escrevendo aqui, então em 2012, eu tenho que escrever aqui 2012, 10.000 unidades, certo? E 20% a cada ano que passa. Então, quantas unidades foram produzidas entre 2013 e 2017? Então, o que eu quero saber é isso, 2013 a 2017, certo? Eu fiz aqui, eu retirei os dados do meu problema, certo? Vocês já vão ver no próximo slide que eu coloquei. Então aqui eu retirei os dados do problema, certo? E também a gente sabe que a cada ano que passa aí ele vai produzir mais 20% do ano retrasado, tá? Então é interessante nós fazermos o quê? A gente fazer uma tabela aí para fazer esse tipo de cálculo, tá? Eu vou utilizar então uma tabelinha, bem uma tabela. Vocês vão ver agora aqui. Então a gente vai botar aqui em 2012, então 2012 foram 10.000 unidades, certo? Agora nós vamos fazer 10.000 unidades vezes 20%. Então faz 10.000 vezes 20%. 20% a gente faz assim, ó, vezes 0,20. Então dá 2.000 unidades. Então em 2013 nós vamos ter
12.000 unidades, tá? Ó, 12.000 unidades, é os 2.000 que ele produziu a mais os 10.000 do ano anterior. Agora nós vamos fazer 12.000 vezes 0,20, 2.400. Então agora aqui 2014, nós vamos ter mais 12.000, né? 14.400. Tá? 2015, nós vamos fazer a mesma conta. Os 14.400 vezes 0,20%, né? 20%, mais os 14.400. 17.280. 2016, nós vamos fazer o mesmo cálculo. Então, nós vamos ter isso aqui vezes 0,20%, mais os 17.280, 20.736 unidades. 20.736 unidades. Eu estou anotando tudo aqui, ó, pessoal. Tá? E, por fim, 2017, nós vamos fazer o mesmo cálculo, né? Vezes 0,20, mais os 20.736. 24.883. Então vejam só, no slide anterior nós já tínhamos aqui, ó, 12, 14, 20.736. Então, o que acontece? Vejam só, no final de 2012 ele tinha 10.000 unidades. Então, o que o livro traz aqui, na verdade? Olhem só, nós temos aqui, ó, Descerto Produto 2012. A cada ano seguinte produzirá 20% a mais desse produto em relação ao ano anterior. Então, em 2013, ele vai produzir 20% a mais. Então, na verdade, o livro aqui ele não trouxe corretamente o enunciado. Tá? A solução do livro não deu muito certo. Então, nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos somar esses números aqui que a gente já fez, que é o 12.000, né? 12.000 mais o 14.440 mais o 17.280 mais o 20.736 mais o 24.883. Então, ao total, né, ele vai ter então produzido 89.299. Tá? Então esse aí vai ser o valor total aí desse nosso exercício número 1 resolvido, certo? Depois ele traz aqui também como é que a gente pode fazer usando a fórmula, mas eu não estou crente que isso aqui esteja correto. A 16, então eu vou estar fazendo aqui também a anotação. Então a 16, letra A, ele quer que eu faça a soma dos 10 primeiros termos do 3, 6 e 12. Então vejam só, né, nós temos que fazer aqui a soma dos 10 primeiros termos, né? 10 primeiros termos dessa PG aí. Como é que vai ficar isso então? Vejam só. Muito simples. Nós vamos aplicar a fórmula. Qual que é a fórmula? A gente acabou de ver lá no primeiro slide, né? Sn é igual a 1 vezes 1 menos Q na N sobre 1 menos Q.
Então essa aqui vai ser a fórmula da soma dos termos, né? Então se eu tenho 10 termos, então eu vou ter soma de 10 termos, S10 é igual o A1, que nesse caso aqui a gente pode ver que é o primeiro termo, que é esse ali, o 3, né? Então vai ficar 3 vezes 1 menos o Q. Qual que é o valor do Q nessa questão aqui? Vou fazer com outra cor. O Q é igual a 6 dividido por 3, pois a gente sempre deve pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Né? Sempre pega o segundo termo e divide pelo primeiro. Então, aqui no caso, o Q vai valer 2. Voltamos lá para o nosso cálculo, então, vamos ter 1 menos 2 elevado na 10. Ficou lindo esse meu 10. Sobre 1 menos 2. Certo? Então, agora nós temos que resolver isso. É só nós resolvermos esse problema e pronto. Então, nós vamos fazer aí. A parte mais complicada é nós fazer esse 2 na 10 aqui, ó. Para isso a gente pode usar uma calculadora, né? Uma calculadora que faz o 2, aperta no XY e 10. 1024. Então vejam como é que vai ficar aqui. S10 nossa, tá linda a minha letra ali. É igual a 3 vezes 1 menos 1024 sobre menos 1, tá? Então aqui, 1 menos 1024 dá 1023, então vai ficar assim, S10 igual a 3 vezes 1023. Só que tem um detalhe aqui, ó, pessoal. Vejam só, 1 menos 1024 fica menos 1023. Se alguém quiser tirar dúvida, pode fazer aqui, ó, 1 menos 1024 na calculadora dá menos 1023. Então é isso que nós vamos ter que fazer aqui. Vezes, nós vamos botar um parênteses assim, tá? Um parênteses, menos 1023 sobre menos 1. E aí eu vou ver que esse menos aqui com esse menos aqui dá positivo. Então nossa resposta final aqui vai ser S10 igual 1023 vezes 3. Vou pegar minha calculadora, 1023 vezes 3, 3069. Então a resposta do meu exercício é 3069. Como dá para perceber, né, aqui pela solução, nós vamos ter aqui, tomara que tenha dado certo, mas ali, ó, 3069, tá? Então, essa aqui que vai ser a minha resposta, tá? Essa aqui é a minha resposta, certo? Seguindo aí, nós vamos ter mais um outro exemplo ali. Tá? Nós temos aqui, nesse B aqui, que é achar dos termos da PG. Então, na letra B, opa, eu só vou anotar aqui para mim poder passar para o slide e vocês verem. 2 ao quadrado, 2 na 10. Esse exercício aqui é muito massa. Nós temos que achar aí a soma desta PG aí. Deixa eu só reduzir o tamanho aí dessa letra, que aí não vai me atrapalhar aqui.
Então o que nós vamos ter que fazer aqui, na verdade? Nós vamos ter que ver que isso aqui começa no 2, na 1, né? Aqui em cima a gente pode escrever o 1. Aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tu conta na mão aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 termos. Então também aqui a soma vai ser o quê? É a soma também de 10 termos. É o meu A1, que é 2, vezes 1 menos a razão, que nesse caso aqui é 2. Tu vai fazer 2 ao quadrado, até deixa eu fazer isso aqui. Nós temos ali, ó, 2 ao quadrado dividido por 2 na 1. Essa vai ser a minha razão. Né? 2 ao quadrado eu sei que vale 4. E 2 na 1 eu sei que vale 2. Então a minha razão nesse caso vai ser o 2. Então continuando aqui o nosso exercício. Tá? Aqui em cima vai o 10, porque é aqui na N, né? E embaixo 1 menos o 2. Esse traço aqui pode ficar embaixo de tudo, ó. Tá? Então, meu S10 nesse caso vai ser o quê? 2 vezes... Agora, isso aqui também, se vai botar em tudo, tem que botar um parênteses aqui. Vai ficar 1 menos 1024. Ah, mas onde é que o senhor tirou esse 1024? Cálculo anterior. Sobre menos 1. Né? Deixa eu reduzir o tamanho isso aqui também. Isso aqui também eu quero reduzir. Professor e suas invenções. E aí a gente vai ter o quê? A soma dos 10 primeiros termos desta PG vai ser 2 vezes 1023. Por que a gente está fazendo vezes 1023? Porque 1 menos 1024 dá 1023 e esse menos com esse menos vai ficar mais. Portanto, a nossa resposta da soma dos 10 termos será 2046. Tá? Então essa aqui vai ser a nossa resposta. Esta é a minha... Esta é a minha resposta. Então vocês podem dar uma observada aqui, tá? 2046 ali. E é isso aí, pessoal. Aqui eu trago alguns exercícios, né? Então aqui eu vou deixar que vocês tentem fazer. E aí semana que vem eu faço um vídeo corrigindo esses exercícios e mais algumas questões aí no Google Formulários para vocês responderem. Tá? Só vamos deixar claro, então... e daí tem essa parte que a gente chama de curiosidade, tá? Que é como é que funciona essa questão da PG no jogo de xadrez. Então, o que aconteceu? Teve um rei que pediu para que uma pessoa, cara do reino, fizesse um jogo para esse rei. Ele estava entediado. Então esse rei solicitou e ele pagaria para esse cara o que ele quisesse. O cara foi lá e fez um jogo de xadrez. Criou um joguinho bem bonitinho, né? Com 8 casas aqui, com 8 casas aqui. E disse assim, bom, seu rei, o que eu quero de pagamento? Nessa primeira casa ali, eu quero 1 grão de trigo. Nessa segunda casa, eu quero o dobro de trigo. Então, eu quero 2 grãos naquela casa. Aqui na terceira casa, eu quero 3 grãos de trigo. E assim por diante. Então, o rei disse, não, tudo bem, eu posso fazer isso para você sem problema. Então, na primeira casa ele tinha 1 grãozinho, na segunda casa ele tinha 2 grãozinhos, na terceira casa ele tinha 4 grãozinhos, né? Na quinta casa ele teria... Na quarta casa ele teria 8 grãos, na quinta casa ele teria 16 grãos, depois 32 na sexta,
64, 128, é sempre o dobro. 256 grãos, 512 grãos. E o rei disse, não, mas isso aí eu vou te dar um saco de trigo aí, deu pra bola. Ele disse, não, faz as contas. Então, cada vez que você vai aumentando uma casa do jogo de traste-xadrez, com o número de grãos, você acaba chegando em valores bem maiores. 2048. E aí, fazendo o cálculo, somando, usando a fórmula da PG, né, ele vai dar bem certinho esse número aqui de grãos. Isso aqui está no caso de trilhões. Então, para o rei poder pagar esse cara, ele precisaria de 16 milhões de planetas iguais à Terra para conseguir pagar o cara. Ou seja, uma dívida impagável. Não tem como pagar. Certo? Então essa foi a brincadeira do xadrez, aí uma curiosidade de como ele surgiu, uma das explicações, né, do porquê que ele surgiu, tá? Tudo isso que eu fiz aqui, que eu anotei, ele vai ficar salvo para vocês aqui, ó. Eu já vou até colocar aqui para vocês verem, né? Eu vou adicionar aqui até para vocês saberem como é que a gente faz as coisas. E vocês tiverem que aprender a mandar coisa, nós temos que aprender a colocar as coisas no Google Sala de Aula. Eu espero que tenha alguém me assistindo, né? Mas é bem bacana. Então, vai estar aqui, né? Anotações segundo ano, justamente as anotações feitas na aula de hoje. Ok? Até mais, até a próxima.